acha que foi no meio-campo que esteve a chave deste resultado, ou se a forma como o Porto condicionou a primeira fase de construção do Benfica permitiu esta vitória, estes 3 pontos? Boa noite. Foi importante condicionar a primeira fase de construção do Benfica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a partir do momento em que obrigamos o adversário a esticar o jogo, nós somos muito fortes nessas bolas longas, nessa primeira bola, nos duelos. Penso que houve quase 70% de duelos ganhos a favor do Futebol Clube do Porto. Depois, com bola, fomos uma equipa que soubemos explorar bem algumas debilidades do adversário, com uma intensidade muito grande no jogo, com um ritmo muito alto. Eu penso que fizemos uma primeira parte fantástica. O único remate à baliza foi praticamente o gol do Benfica no primeiro remate que fizeram, e nós criámos mais 2 ou 3 ocasiões até para ir para o intervalo com outro resultado. Iniciámos a segunda parte, sabíamos e percebíamos que o Benfica iria querer reagir. Estrategicamente demos um bocadinho de campo ao Benfica, como se costuma dizer, mas na primeira bola que tiveram na situação de finalização conseguiram fazer o segundo golo. Isso não inibiu a equipa. A estratégia estava bem definida, emocionalmente também bem preparados para aquilo que era perceber que era essencial ganhar este jogo. E fomos criando mais algumas ocasiões, e podíamos ter aumentado a vantagem. Nunca ficámos atrás na expectativa de perceber o que é que ia acontecer ao defender a vantagem que tínhamos no jogo. Fomos sempre uma equipa positiva, incisiva, que quis sempre olhar para a baliza do adversário. Faz parte daquilo que é o ADN da equipa também. Inês. Olá, boa noite, Sérgio, bem-vindo para a RTP. O que lhe queria perguntar é o seguinte: disse na última conferência de imprensa que gostava que se falasse mais de futebol, que se percebesse porque é que o Porto ou o Benfica jogam de determinada maneira. O que lhe queria perguntar é porque é que o Porto hoje criou mais oportunidades e conseguiu concretizá-las, e se me permite também, se acha que com este resultado e a 4 pontos agora do Benfica, se vê o Porto com a capacidade de fazer aquilo que o Benfica fez no ano passado, quando conseguiu recuperar a distância para o Porto? Eu acho que as oportunidades têm a ver com aquilo que nós definimos como essencial no jogo, a pressão que nós fazíamos sobre o Benfica, e desse momento defensivo permitiu-nos criar algumas situações. Eu estou a falar de momento defensivo porque se calhar passa despercebido algumas pessoas o trabalho dos 2 avançados, nomeadamente na relação que tinham que ter em pegar no médio mais defensivo, ou no médio que iniciava a construção do jogo do Benfica. Teve a ver também com o trabalho dos nossos alas, bastante interessante, mais alto do que o outro. Estou a falar do Luís Dias, mais alto do que o Otávio, e a pressão que nós fizemos sobre os médios, os outros 2 médios, o Chiquinho e o Tarab, na equipa do Benfica, o que limitou muito aquilo que era a dinâmica do Benfica. E depois, entretanto, com a qualidade e explorando aquilo que nós trabalhámos em função daquilo que eram algumas debilidades, como eu disse, do Benfica, conseguimos ir criando ocasiões. Eu acho que essas ocasiões tinham a ver exatamente com essa fase defensiva que fomos muito fortes. Estou a falar principalmente na primeira parte. Não quer dizer que na segunda não tivéssemos também bem nesse aspecto, mas é difícil manter uma intensidade durante os 90 minutos e perceber quais os momentos é que devemos juntar, baixar um bocadinho as linhas, aproveitar algum do espaço que o Benfica nos foi dando
e podíamos, numa dessas situações, fazer mais um ou outro gol, porque tivemos ocasiões para isso. Penso que o Bruno Lage foi fazendo uma coisa durante o jogo em função daquilo que ia vendo e do resultado que estava, e eu fui fazendo outra, sempre com o sentido de equilibrar a equipa, de a equipa se sentir confortável no jogo, mas também olhar sempre para aquilo que era a baliza adversária. Em relação à segunda, Inês, o que é que... Ser capaz. É melhor com este microfone. Se esta vitória pode ter a força ou o condão, como quiser, de dar ao Porto a energia para fazer aquilo que o Benfica fez no ano passado, recuperando os 7 pontos de vantagem para o Porto e sendo campeão, se vê essa capacidade no Porto, agora que estamos na 29ª jornada, ou na 19ª jornada, aliás, e aquilo que ainda falta para terminar o campeonato? Sim, nós acreditamos, faltam muitos jogos. Eu disse exatamente isto, e não digo agora que ganhamos o jogo e que de 7 passámos para 4, que decisivo estão todos os jogos até ao fim da época, ou seja, não vale nada, e isto foi só e apenas 3 pontos importantes que o adversário não ganhou no fundo e que nós ganhamos. Nestes confrontos diretos são sempre jogos de 6 pontos, como eu costumo dizer. Mas não vale nada se domingo não dermos uma boa resposta, falando do campeonato, porque quarta-feira temos o jogo da meia-final da taça. É importante termos essa consistência. Isto é uma maratona e depois no fim far-se as contas. Miguel. Olá Sérgio, boa noite. Estamos em direto para a SIC Notícias. Sérgio, há poucos jogos atrás, salvo erro, estavam aqui lances brancos nas bancadas, o Sérgio colocou o lugar à disposição, muito se falou sobre o Futebol do Porto. Esta era a resposta que a própria equipa tinha que dar neste momento do campeonato, como que um grito de que estava viva. Uma palavra para o público, ainda bem Miguel que me perguntou isso, porque o estádio que... A moldura humana que teve hoje no estádio foi verdadeiramente fantástico. Eu acho que somos imbatíveis se estivermos juntos no sentido de que o público quando aparece e quando diz presente num jogo destes, os jogadores sentem a força que o público dá. Porque o público do Futebol do Porto, os adeptos, os sócios, simpatizantes são muito apaixonados pelo clube. Têm uma virtude, é que não gostam nada, mas mesmo nada de perder em relação àquilo que são ou que foram um ou outro lenço branco. Eu já disse mais de uma vez, eu sou treinador de futebol, eu tenho que levar com aplauso, com o assobio, com o lenço, com o lençol, com o que for, é a vida. Isso, eu já tive a oportunidade de dizer também que o meu trabalho aqui e o meu lugar está sempre à disposição do Presidente. E volto a referir exatamente o mesmo. Francisco. Sérgio, muito boa noite. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Já referiu que este era um jogo importante e o que eu gostava de lhe perguntar, aprofundar um bocadinho isso, se sentiu na preparação deste jogo, nos últimos treinos, até no próprio balneário antes do jogo, e pela entrada que a equipa teve na primeira parte em que consegue fazer 3 golos, que os jogadores estavam efetivamente muito imbuídos dessa ideia de que este era um jogo muito importante, porque, sejamos, enfim, matematicamente rigorosos, 10 pontos, imagino que o Sérgio concorde, seria uma desvantagem muito desfavorável para o Porto. Sentiu isso na equipa, na preparação para este jogo e nessa primeira parte? Quer dizer, é um jogo em termos mediáticos um bocadinho diferente dos outros, absolutamente normal. Agora, aquilo que é o empenho dos jogadores é igual. Senti os jogadores tranquilos, preparámos o jogo da mesma forma que antes do Académico Viseu preparámos a meia-final, a primeira mão, sempre com o intuito de chegarmos ao momento em que o árbitro apita e estarmos todos conscientes e cientes daquilo que temos que fazer em campo, daquilo que é a estratégia definida, daquilo que é o papel de cada um dentro do coletivo.
Por isso, claro que em termos de mediatismo, em termos daquilo que é mesmo os próprios adeptos, sente-se que é um jogo diferente, e nós também, obviamente que percebíamos que se perdêssemos este jogo ficava mais difícil a nossa tarefa, isto sem dúvida absolutamente nenhuma. Carlos. Sérgio, boa noite, estamos em direto na Sport TV. Nestes jogos que o Sérgio apelidou agora mesmo de mais mediáticos, a equipa do Porto tem mostrado níveis de concentração muito altos. Hoje, uma vez mais, a equipa esteve sempre muito ligada ao jogo. Diria que durante todo o jogo poucas vezes os jogadores do Porto terem uma distração, virarem costas a uma bola, ou seja, desligarem um bocadinho do jogo. Fazer os outros. Mas era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Sente que esta sua equipa está especialmente talhada mais para estes jogos do que para os outros? Para estes jogos grandes, estes jogos mediáticos? Não, acho que não. Acho que olha, a equipa, veja o último jogo, o jogo com o Braga em casa. Nós criamos inúmeras situações de golo, há um penalti, dois penaltis neste caso, se entram, a história era completamente diferente, estávamos a falar, se calhar, uma diferença pontual também diferente, cada jogo tem a sua história, não vejo a equipa mais relaxada noutro tipo de jogos, não é nada disso, senão dou-lhe um exemplo negativo, que eu não gosto muito de pegar nos exemplos negativos, mas dou-lhe o exemplo do nosso jogo com o Krasnodar, que é um jogo de Liga dos Campeões, praticamente, ou de acesso à fase de Liga dos Campeões. Não é? Obviamente que num contexto completamente diferente, com muitos jogadores a chegarem e a uma realidade diferente também, como vocês sabem, a chegarem quase em cima do jogo, mas não é por aí, Nós estamos focados e concentrados sempre em dar o nosso melhor. É verdade que nestes confrontos diretos temos dado uma resposta muito positiva, mas os confrontos diretos são importantes, mas os outros jogos também são importantes, e costuma-se dizer, e não é de agora, que os campeonatos ganham-se nos jogos que são teoricamente mais fáceis para as equipas. Vamos fechar aqui em baixo, força. Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. Perguntava-lhe se sente que o Futebol Clube do Porto hoje soube explorar o lado teoricamente mais frágil da defesa do Benfica entre o Ferro e o Grimaldo, e se sim, se isso foi um aspecto-chave na vitória de hoje. Foi importante, naquilo que foi a análise ao adversário, perceber que características é que a linha defensiva tem, mas isto é um conjunto de situações. Eu acho que também na primeira parte o posicionamento dos nossos laterais, quando tínhamos bola, foi um bocadinho diferente, não sei se vocês notaram, mas foi um bocadinho diferente. Quer dizer, tudo tem a ver com a estratégia e a preparação do próprio jogo. Os nossos médios também, em certos determinados momentos, num trabalho também um bocadinho diferente do que é o habitual, depende daquilo que olhamos para o adversário e daquilo que nós treinamos, dentro obviamente da base que faz parte e que são as características da nossa equipa, quando temos bola e quando não a temos. Ok, boa noite. Obrigado. Palavras de Sérgio Conceição na sala de imprensa do Estádio do Dragão. Dentro de momentos teremos a oportunidade